Geografia, página 398. Texto que vocês tinham que ler em casa. Eu li. Qual página? 398. Territórios indígenas e diversidade étnica. Eu esqueci de tudo. Lugares diversos podem ser ocupados por grupos que se organizam de formas variadas. Por exemplo, uma cidade pequena apresenta uma forma de organização diferente de uma grande metrópole. Então, uma cidade pequena é diferente de uma cidade grande. Certo? As áreas rurais apresentam formas de organização diferente das áreas urbanas. Até mesmo nas casas e nos grupos familiares, é possível observar que as formas de organização e o uso do espaço se diferem. A rotina de sua família pode ser igual à das famílias dos seus colegas, ou então pode ser diferente. Certo? A única rotina que vocês têm igual é fazer a aula, certo? Vocês fazem a aula no mesmo horário e as mesmas lições. Agora, as outras coisas que vocês fazem, aí é diferente dos colegas de vocês. Em um único país, como o Brasil, encontramos diversas maneiras de falar, vários estilos de músicas, diferentes danças, comidas e etc. Se você mora na região Nordeste e conhece alguém que mora na região Sul, por exemplo, certamente encontrará diferença no jeito de vocês falarem, nas comidas que mais gostam e até no modo de se vestirem. Essas diversas formas de expressão são resultados de manifestações culturais diferentes. O que você entende por manifestações culturais? A língua e a dança de um indígena são diferentes da de um europeu, que são diferentes da de um asiático e assim por diante. Isso ocorre porque a cultura é o resultado de hábitos e costumes passados de geração para geração, ou seja, é o resultado de um processo histórico. Assim, povos que passaram por experiências diferentes ao longo da história apresentam culturas diferentes, como os registros artísticos, a organização política e as ideias religiosas e sociais dos povos passam por esse processo histórico e são também práticas culturais. Então, isso é o que a gente já vem trabalhando. A religião, cada um tem a sua. A política, cada um tem o seu gosto, né? Cada um tem o seu candidato. Então, são coisas que a gente não pode ficar discutindo. E cada um tem a sua. Nós falamos do mesmo jeito que o pessoal dos Estados Unidos fala? Sim ou não? Não, Por que não? porque não somos Eles falam em inglês e eles falam em português. brasileiros. Porque nós somos brasileiros, falamos português e eles falam em São inglês. americanos e falam inglês. São americanos e falam inglês. A mesma coisa, uma pessoa que vem do Nordeste. Ela vai falar igual a gente fala? Ou ela vai ter um sotaque diferente? Vai ter um sotaque diferente. Sotaque diferente. As pessoas que vêm do Rio de Janeiro também têm um sotaque diferente, tem uma cultura diferente. Entenderam? Então ninguém é igual a ninguém. São os cariocas. E aí embaixo tem algumas imagens mostrando a diferença das pessoas. Então tem as pessoas brancas, tem as pessoas morenas, tem pessoas que usam óculos, tem pessoa careca, tem pessoa cabeluda. Certo? O que parece o Flex Power. Hã? A pessoa ali parece o Flex Power. Coloca a data, página 399. Hoje é 29/7. Sim. Toda atividade que executamos
se transforma ao longo do tempo e pode ser considerada uma atividade cultural. As músicas que ouvimos, a organização de nossas cidades, o alimento que consumimos, tudo isso pode ser visto como uma expressão da nossa cultura. E tudo isso muda com o passar do tempo. Nossa cultura também está em constante transformação. Um exemplo dessa mudança é a organização da população brasileira. Segundo o IBGE, em 2018, a população brasileira se organizava principalmente nas cidades. Apresentava um perfil jovem e um número absoluto maior de mulheres. No entanto, o território brasileiro nem sempre foi ocupado por um grupo com essas características, como veremos a seguir. Existem indícios de que os grupos humanos habitam o continente americano há pelo menos 11.000 anos. Isso significa que o território, que hoje chamamos de Brasil, já era ocupado quando os primeiros colonizadores chegaram aqui. Quem que ocupava o Brasil antes dos colonizadores chegarem? Índios. Os índios. As músicas que vocês ouviram quando eram crianças, agora vocês escutam elas, as mesmas músicas ou músicas diferentes? Músicas diferentes. E a comida? Vocês comem sempre a mesma comida? Não. Então, vocês perceberam como tudo está sempre mudando? E aí embaixo tem um gráfico, tem um mapa, certo? Do lado tem a legenda. Então tem as cores. Então ele mostra partes da Incas, Astecas, Maias, Tupis, Aruaques, Gés, Caraíbas e Patagões. São as regiões que eram ocupadas. Coloquem a data, página 400. Como podemos observar no mapa, a América era ocupada por diversos grupos, na área que corresponde atualmente ao Brasil. As estimativas oficiais apontam que havia, no século XVI, cerca de 2.500.000 pessoas organizadas em diferentes povos e culturas. Tá? Então, era a quantidade de habitantes que tinha no Brasil. Esses grupos se organizam de diferentes modos, até em um mesmo grupo indígena, como os tupis ou os G, a povos diversos. Esses grupos eram numerosos no Brasil e distribuíam-se por todo o território nacional. Atualmente, ainda que em número reduzido, as populações indígenas de diversas etnias distribuem-se por algumas partes do território brasileiro. Então, aí embaixo tem um gráfico da região Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste. Okay? Então, a quantidade de população vai de 100.000 até 800.000 e a região. Então, o Norte, ele tem mais de 800.000. O Nordeste, pouco mais de 500.000, que é igual ao Sudeste, a mesma quantidade. O Sul tem um pouco mais de 200.000, igual ao Centro-Oeste. Então, nós podemos observar que aqui tem o século, tá? Azulzinho é o século XX e aqui era no século XVI. Podem perceber a diferença, ó. Certo? O que tem agora no século XX e o que tinha antigamente no século XVI. Então, aqui no Sudeste e no Sul, sumiram, ó. Então, não tem ninguém. Aqui no Nordeste, tem pouquíssimas, ó. Outro pedacinho de azul que tem. E no Centro-Oeste, a mesma coisa. O lugar que tem mais, né, que tem um pouco mais, é no Norte. Certo? Populações indígenas atuais. Como observamos, os povos indígenas já habitavam o Brasil no século XVI, em grupos diversos e em grande quantidade.
Atualmente, a população indígena brasileira, segundo o IBGE, é de 890.900 pessoas, divididas em 305 povos. Certo? Antigamente, ele tinha uma base de 2.500.000 pessoas. Hoje, eles têm 890.900 pessoas. Então, vocês percebem que diminuiu bastante. Coloca a data, página 401. Alguma dúvida até aqui? Certeza? Conteúdo de prova. Não. Só que vai cair na prova. Então, se tiver dúvida, tira agora. Não adianta olhar com essa cara para mim, não. Nenhuma dúvida, certeza? Sim, mas não é sobre isso. A prova é hoje? Não. Conteúdo de prova. Então, vocês têm que tirar todas as dúvidas de vocês para quando vir a prova surpresa, vocês saberem fazer. A próxima prova não vai ter consulta. Para a alegria de vocês. Vamos lá. Os povos indígenas brasileiros estão protegidos pela lei e têm, desde a Constituição de 1988, a garantia de demarcação de seus territórios originários, como mostra o artigo em destaque. São reconhecidos aos índios sua organização nacional, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União desmarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Além de a Constituição garantir aos indígenas o direito aos seus territórios, existe também o Estatuto do Índio, Lei de 1973, que institui um órgão de proteção para as populações indígenas, a Fundação Nacional do Índio, conhecida como FUNAI. Então, igual os adolescentes, né, que tem o estatuto, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, os índios também têm um estatuto. Embora apresente algumas diferenças, os modos de vida das populações indígenas têm por princípio a preservação dos recursos naturais, como a fauna, a flora e a água, abundantes nos territórios ocupados por esses povos. Essa abundância faz com que essas áreas sejam disputadas por grupos com interesses diversos, madeireiros, grileiros, pescadores e etc., gerando conflitos. Então, são várias áreas que eles trabalham, né? Visando proteger e preservar as manifestações culturais dos indígenas, há no Brasil vários processos para a delimitação dos territórios desses povos, com a criação das áreas restritas de proteção, ou seja, espaços que somente essas populações podem ocupar, a fim de desenvolver sua economia e sua cultura. Como forma de reconhecer todo o sofrimento causado pelos colonizadores a essa população, e com o intuito de tentar preservar essa cultura em nosso país, há políticas e direitos criados especificamente para os indígenas. Então, foi criado esse estatuto como uma forma de proteção, para a gente respeitar os índios, eles terem os mesmos direitos que nós temos. E aí, do lado, tem duas imagens. A primeira, de cima, é uma sala de aula da Escola Municipal da Vila Moicaraco, no Pará, com os alunos e professores do grupo indígena Caiapó. Embaixo, crianças do grupo Chavante, aprendendo com o ancião em General Carneiro, em Mato Grosso. Certo? Página 402.
Primeira questão. O que você sabe sobre os indígenas brasileiros? Vamos lá, Rafa, o que você sabe? Ele. Não, isso daqui é meu. É? Não, que eu já falo outra coisa. Eles usam tinta para pintar o rosto e o corpo. Tá, E Gabi. Oi. O que você sabe sobre os índios? Eles usam uma coisa para proteger a patinha? O que mais? Vamos lá, Vinícius. E eles foram os primeiros habitantes do Brasil. Letícia. E eles fazem chapéus de penas. Muito bem. Coloquem o certo. Questão B. Qual é a relação que os indígenas estabelecem com a natureza? Vitória. Eles estabelecem colhendo coisas saudáveis, cuidando da natureza. Hã? Como assim estabelecem? Tem com a natureza? É. Eles comem coisas saudáveis. Tá lá no texto que eu li. Lá na página 401, Vi. Tem, por princípio, a preservação dos recursos naturais, como a fauna. Tava copiando ainda. Só um minutinho que eu já volto. Tem por princípio, Vi? Tem, por princípio, dos recursos. Não, tem
por princípio, a preservação dos recursos naturais, como a fauna e a flora. E a água também, tá? Tem qual palavra, Davi? Não, Espera aí, gente. Só dá de terminar de copiar. Que palavra que você tá aqui? No chapéu. Pronto? eu tenho questão B. Você tá onde, Lê? Primeiro. Eu tenho que copiar a questão B. Professora, vai ter algum intervalo porque eu tô segurando pra não cagar. Nossa, você fica falando isso, fica tudo gravado, tá bonitão. Ai, tá gravando, professora. Todas as aulas são gravadas. Ai, Pronto, Lê? mas é até, professora. Quê? Mas vai ter porque eu tô me segurando aqui. Vai. Pode pro próximo. Aonde você terminou a outra, Lê? Fazem. Aonde você tá aqui? Fazem. Chapéus de penas. Tem acento? Tem. Pronto, Lê? Pronto. Questão B. Tem por princípio a preservação dos recursos naturais, como a fauna, a flora e a água. Então, eles preservam, né? Eles mantêm essas três coisas. Página 403. Observe o mapa. Pronto? Não, peraí, professor. Quem terminou vai tentando fazer a questão A da página 403. Pronto? Uhum. Lê. Davi. Sim. Dani. Então, observe o mapa. Agora, faça o que se pede. Indique um estado em que há grande concentração de terras indígenas. Quem sabe? Fala, Gabi. Cuiabá. Não, Boa Vista. não. Natal. Hã? Não, pera. Qual que é o nome desse país aqui? Florianópolis. Não.
Professora, em cima de Manaus. Quê? Em É um cima que de tá com MT? Amazonas? Quem falou Amazonas? Professora, uma. Amazonas ou Pará. É aqui tem mais, tá? B. Indique um estado em que há pouca concentração, em que tem poucos indígenas. Palmas? Não, palmas não. Acre. Hã? O Acre. Não. Palmas? Não, palmas não é. Manaus. Não. Tem Rio menos. Branco? Rio São Branco? Paulo. Hã? São Rio Paulo. Branco, Não, olha lá no mapa. Então, são Rio Branco, Paraíba. Acre, Manaus, Piauí. Boa Vista, Piauí. Macapá, É São Caetano, professora. Piauí. São Temos Caetano, também Minas Gerais. Um só vocês precisam colocar, tá? Ou Rio Grande do Norte. 3. O que é cultura? é um gosto. Um gosto? Não. Cultura. É o resultado de hábitos e comportamentos passados. Vini, o que é cultura? É o jeito das pessoas. Mais ou menos. Rafa? a forma de viver das pessoas. Pronto. Não é o resultado de hábitos e comportamentos passados de geração para geração, ou seja, dentro da história. Pode ser isso também ou esse aqui. Ao conjunto de valores, são que vocês seguem, as tradições e ideias. Mas é melhor qual? Esse ou o que você está escrevendo? Essa. Cultura corresponde ao conjunto de valores, que é o que vocês seguem, as tradições que nós temos aqui e as ideias que se expressam em objetos. Onde? 4. Porque é possível dizer que os povos indígenas apresentam grande diversidade cultural? Porque eles têm muitas culturas, vários tipos, sabe? Como é que fala? Sabe? Tem várias tribos. Então, eles são numerosos. Eles têm a mesma cultura que a gente ou cultura diferentes? Diferente.
Página 405. Tá. Quem terminou a 404 vai tentando fazer a 405. Pronto? Sim, fiz a 405. Tá, só um minuto. Você tá onde, Dani? Fala alto, Dani. Cinco. Indique quais os grupos indígenas ocupavam em maioria o território brasileiro. Os tupis e os gés. Ou os gés. Ou os gés. Certo? Uhum. E essa aqui? Página 406, para casa. Tá. Enviar por e-mail, tá? Faça uma pesquisa e veja como estão atualmente esses grupos que nós estudamos, tá? Os grupos da página 405. C. Com auxílio de um mapa mundi, identifique quais países ficam atualmente nas áreas ocupadas pelos grupos descritos a seguir. Então, Caraíbas, Maias, Patagões. C. Quais dos seguintes grupos não ocupou o território brasileiro? Certo? Então, anota na agenda, página 406. Que página agora? Agora, vocês vão fazer um intervalo de 20 minutos e 2h40 a gente se encontra aqui de novo. Pra aula de quê? Ciências da natureza. Tá? Até já já. Beijo.